qual que é a importância da parte nutricional dessas doenças neuromusculares? Porque, assim, eu acho que para todo mundo, o que fica muito mais evidente é a parte funcional, a parte, assim, de locomoção, deglutição, funcionalidade, assim, a parte mais externa da coisa, assim, né? E a nutrição, onde que entra isso? Essas doenças têm alguns problemas ou o problema é a gente oferecer o que eles mais precisam realmente? Assim? Não, então, eu não sei se você vai lembrar quando eu te parei no congresso ano passado para te perguntar a parte respiratória até para o meu doutorado. Não sei se você vai lembrar disso. Mas tem muita relação com a parte respiratória desses pacientes. A gente esquece que diafragma é músculo. Então, se esse paciente perde massa muscular, eu posso ter um comprometimento significativo do diafragma dele. E outras partes musculares, porque muitas vezes as pessoas se preocupam, é braço, é perna, poxa, e a fundo? E os músculos para deglutir? E os músculos para engolir? Para deglutir, mastigar, quer dizer. E aí, tudo isso está bem relacionado com essa perda muscular. Então, não é só o que eu vejo e o que eu não vejo, que a nutrição também pode auxiliar. E em doença neuromuscular, por exemplo, é um pouquinho diferente do que a gente faz com os pacientes que não têm esse tipo de diagnóstico. Quando a gente fala nela, não pode perder peso, porque esse paciente, se perder peso, vai perder massa muscular e aí desencadeia toda essa questão que eu falei. Diferentemente de outras questões que a gente tem que controlar o peso. Esses pacientes, geralmente, a gente tem que manter uns níveis de lipídios um pouquinho mais elevados, né? A gente não restringe tudo, não utiliza medicações para controle. Isso justamente porque impacta um pouco também nessa evolução da doença. E se esse lipídio é para você ter um substrato a mais para absorver ali numa necessidade? Inclusive em neurotransmissão também é importante. É neuroprotetor, né? Exatamente. Então, se eu dou uma estatina para esse paciente, eu diminuo esses níveis e, além de dar uma estatina, eu também posso, quando eu dou estatina, eu diminuo o nível de coenzima Q10 no sangue. E muitas vezes o que a gente faz com esses pacientes é suplementar com a coenzima Q10, porque é energia celular. Então, a gente dá esse suplemento para esses pacientes. Então, tem alguns medicamentos que a gente tira pensando a nível metabólico. É claro que isso é associado, mais uma vez, com a equipe médica. A gente não pode tirar a medicação. Isso é tudo bem conversado. Mas quando a gente fala de neuromuscular em ELA, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da AMI também, mas quando a gente fala da ELA, a gente fala assim, o paciente tem que ter um peso um pouco mais elevado. Mas espera aí, não é tão elevado assim. A gente tem uma curva. Né? Se esse paciente tem um peso também muito elevado, eu também prejudico a parte ventilatória. Sim, e aí não é por causa de doença cardiovascular, não é isso. É pela parte ventilatória. Porque, geralmente, esses pacientes têm um aumento de gordura abdominal. E aí gera uma restrição ventilatória. Sim, exatamente. Piora a restrição que ele já tinha. Por motivo de fraqueza muscular, ela fica pior ainda. Exato. Então, a nutrição ela vem controlar isso. Jennifer, você vai conseguir fazer ele não perder massa? Eu vou conseguir diminuir essa perda, desacelerar a perda de massa muscular com estratégias nutricionais. E fora isso, quando a gente olha só para a questão de peso, na verdade a nutrição vai muito mais além. Então eu tenho que olhar para a parte gastrointestinal. Quantas vezes a gente não escuta a pessoa falando assim, nossa, eu estou com diarreia. É da doença. Não é da doença. Tem outras coisas envolvidas por trás. Às vezes não é só a dieta. Às vezes é um medicamento que está ocasionando isso. Então, a gente tem que olhar um conjunto de coisas internas que vão refletir no exterior desse paciente. Mesma coisa criança com AMI. A gente tem, como eu falei anteriormente, o desenvolvimento dessas crianças. Eu tenho que olhar para elas que tem aqueles primeiros 1000 dias da criança que é importante, como que está esse intestino para receber o tipo de fórmula intacta. Né? Então, eu tenho que olhar tudo isso. A constipação que esses pacientes têm, que não são da doença em si, tem algo interferindo. Então, a nutrição vai auxiliar no exterior de não perder peso ou manter esse peso, mas também no interno. O que a gente quer proporcionar para esses pacientes? Sempre qualidade de vida. Eles têm que ter qualidade de vida. Porque, imagina, o paciente pode estar super bem, ele pode estar comendo, mas se ele tiver com o intestino ruim, se ele estiver ficando cansado, isso é ter qualidade de vida? Desbiose. Desbiose, eu imagino muito, por exemplo, na redução da motricidade, que esse paciente, pelo fato de estar mais ali submetido ao imobilismo, pela disfunção, ele vai ter mais graus de constipação. E aí você vai ter um trabalho... Sim, essa imobilidade auxilia muito essa questão intestinal a ter mais constipação. Porém, esses pacientes muitas vezes têm
Um excesso mais de gases, por exemplo, todo mundo associa a ventilação. Não é só a ventilação que está ali por trás. Às vezes, a constipação, o aumento de gases é por causa de uma medicação em específico, que causa isso e ninguém vê. Aí a dieta... E a distensão abdominal é pior ainda para a ventilação. Exatamente. Cara, tá todo mundo aqui, ó. Sim. Né? É todo mundo olhando para todos os lados. Outro ponto importante da nutrição, que eu cobro bastante dos pacientes, é exame bioquímico. A gente tem que pedir exame bioquímico, saber pedir exame e saber interpretar. Porque não adianta também chegar um exame, eu pedir um exame para o paciente, eu brinco sempre com isso. O valor lá está de 0 a 60. Eu estou com 60, a Tamara está com 1, nós duas também. Não, gente, alguma coisa errada. Tem um valor ideal, eu preciso saber interpretar isso para eu poder suplementar esse paciente de forma correta. E é assim que ele vai caminhando de uma forma melhor. Então, é um conjunto de avaliações que a gente tem que fazer. O pessoal, quando a gente fala de nutrição, acha que é só o peso mesmo. E vocês estão vendo que não é? Não. É muito mais coisa. Né? Até mesmo a indicação de uma gastrostomia, sim. ela não segue só critérios fonoaudiológicos. Tanto é que, às vezes, a gente tem o paciente recebendo aí a indicação de fazer uma via alternativa de nutrição, fazer uma gastrostomia, e aí fala, não, mas aí a própria fono fala às vezes assim, não, mas ele come, ele está comendo pela boca. Deglutir é diferente de nutrir. Exato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, os critérios numa esclerose lateral amiotrófica, eles são respiratórios, nutricionais e fonoaudiológicos. Ou outro, né? Exatamente. Não precisa de atingir os 3. Se atingir um deles, já existe. Então, a indicação de uma gastrostomia pode ser a velocidade da perda da capacidade vital desse paciente. Porque se essa CVF ela cai de uma forma tão vertiginosa, ele pode não tolerar o procedimento cirúrgico. Então, às vezes, essa via alternativa de nutrição vem com o paciente sem uma disfagia grave, de uma forma que ainda não impactou no estado nutricional, mas isso tem que vir na hora certa. Porque a coisa mais triste é quando a gente vê os pacientes perdendo a hora de fazer a gastrostomia. Exato. É a coisa mais triste. Então, assim, às vezes... não pode esperar o paciente... A gente tem que estar sempre um passo à frente. Não pode esperar o paciente não ter mais capacidade de deglutir para pensar nisso. O estado nutricional, ele diz para a gente o momento de fazer a gastrostomia e ela não vai impedir o paciente ter uma via oral. Que ele possa ter, então, uma via mista de nutrição. Mas tudo isso a gente precisa de considerar. E, então, não é uma decisão que é tomada isolada, só pela fono, né? Não é uma decisão que é tomada só pela nutri, não é só pelo fisioterapeuta e não é só pelo pneumo. É algo que a gente realmente entra num consenso, né? Então, toda vez... Tanto é que quando os nossos pacientes vão passar pelo pneumo, a gente manda o relatório ali, falando, olha, do ponto de vista nutricional já existe indicação, do ponto de vista fonoaudiológico existe. A própria fisioterapeuta também manda no relatório dela, preocupada com a questão dessa velocidade da queda da CVF. E tem 2 pontos. Quando eu peço para o paciente, tem espirometria, eu acho que eles assustam. Mas o que o nutricionista pediu? Eu também, quando eu peço, eles ficam assim, hã? Por quê? A gente precisa justamente para a gente ver essa CVF. Porque, assim, nós temos uma equipe muito boa, né? A gente fala de um lugar muito diferenciado. Isso. Né? A gente, tanto por a gente ter essa proximidade com as associações, que tem aí as referências nacionais em AME, em ELA, e da equipe local que a gente tem também, né? Uhum. A gente tem uma equipe que realmente abraçou isso. Né? Eu já tive muita dificuldade com equipes de físio que não entendiam o que eu estava fazendo e achavam que eu queria ocupar um lugar, tomar um espaço. Também que fica querendo fazer fisioterapia respiratória. Nunca quis querendo usar ambu. Abusada. Mas essa não é a realidade do Brasil inteiro. Tem uma equipe Calma, estruturada, Fonos, né? é brincadeira. Daqui a pouco o seu chat vai subir ali, ó. Não, fica querendo tem um monte usar, de fono que me usar segue. ambu, incentivador respiratório, a capela. Quem você acha que você é? Usa esperamos de incentivo de ponta cabeça. De ponta cabeça e do outro lado também. Mas sabe uma coisa que é importante falar, porque tem muita gente assistindo, vários profissionais? O ponto de vista nutricional, infelizmente, é um dos que mais demora-se a se fazer uma gastro. Porque as pessoas têm em mente assim, nossa, mas ele ainda está comendo. A gente sabe que ele não está suprindo. Mas ele ainda está. Então, para colocar isso em mente das pessoas, sim, ele está... Mas vamos fazer porque ele precisa, e se ele fizer, ele vai ter as 2 vias, que muitas vezes as pessoas não fazem uma gastro porque não tem essa informação, que ele pode manter as 2 vias, via oral e a gastro, se tiver o acompanhamento de ambas as partes, fono e nutri. Então, a gente precisa dar esse direcionamento, desse conhecimento.
Ele está comendo, mas isso não está sendo suficiente. Eu chamo de pena torturante, porque você tem pena do paciente, Exato. porque você acha que ele precisa se alimentar por via oral, porque é social tem prazer isso. nisso. Tem, mas aí você tortura o paciente porque você não está nutrindo ele adequadamente. Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente fala muito nos cuidados paliativos, né? Sim. E isso acontece demais mesmo. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Então, assim, ela pergunta da espirometria para entender como é que está a função pulmonar, para ela conseguir discutir com a físio. Exato. Eu também peço. Mas é por quê? Porque eu vou intervir? Não, é porque para eu entender. Porque a gente deglute com 50% da nossa capacidade vital. Então, a partir do momento que o paciente tem uma queda da CVF, eu já começo a perceber os aspectos onde a respiração está deficiente, que vai impactar na proteção da via aérea. Então, eu faço com o meu paciente um pico de fluxo de tosse, não é querendo passar na frente da físio, mas é para eu entender qual é o risco de broncoaspiração dele. Então, na verdade, a gente vai se complementando, né? Então, quando eu pergunto da VNI, quanto tempo ele usa, se já está usando o AMBU, quais são os períodos que ele faz, não é para eu mudar alguma coisa na parte da prescrição respiratória. É para eu poder discutir com o pneumo e com a físio e com o físio sobre estratégias que a gente vai traçar em comum. E até porque, às vezes, é um profissional que não é culpa dele. Às vezes, é o primeiro paciente, não tem aquela experiência e não se atentou para aquilo. Quando você puxa para conversar, fala, não é que tem isso. Então, esse trabalho em conjunto, até com pessoas que desconhecem um pouco da doença de fato, agrega muito para todos os pacientes. A gente sempre ganha, a gente sempre aprende.